Boa noite, alunos da Educação Jovens e Adultos. Eu sou a professora Valéria e vamos para mais uma aula de Educação Física. Fique ligado na Rádio Urubá, a 104.9 e também no YouTube para vocês assistirem uma aula maravilhosa de Educação Física. É a Prefeitura de Pesqueira investindo na educação e cuidando de você, você que está em casa, que não tem acesso à internet, mas o rádio está chegando até você. Todos juntos colaborando para uma educação melhor e maior, para que você possa aprender muito mais. Continuando a nossa aula com o professor Cláudio, que falou sobre ginástica, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a ginástica e as atividades que elas podem ajudar e auxiliar nas doenças crônicas. Então vamos entender um pouco sobre isso. É importante porque a gente sempre tem alguém que a gente conhece ou alguém na família que tem algum problema de pressão alta, alguém que esteja com diabetes. E será que essa pessoa pode fazer atividade e deve fazer atividade? Então a gente vai entender um pouquinho desse assunto dentro da ginástica que o professor Cláudio passou para vocês. Então, desde já, a gente vai entender que os grupos especiais, eles são pessoas que têm uma condição fisiológica diferente da habitual. Então, esse conjunto de pessoas, ele vai colocando indivíduos portadores em situação de risco, caso os mesmos executem exercícios que venham a prejudicar. Mas nós sabemos e podemos pensar, que grupo de pessoas são essas? Eles são indivíduos, gente, que precisam de um atendimento que nós diríamos diferenciado, personalizado. São pessoas que necessitam de um olhar, de um cuidado maior. Então, quando você vai para o médico e o médico manda fazer atividade física, é importante que você entenda que tem o profissional de educação física que vai auxiliar e vai orientar qual atividade seria melhor. E dentro dessa atividade a gente pode falar sobre uma ginástica, sobre uma caminhada, sobre um movimento que você pode fazer de alongamentos, que vai favorecer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por um percentual alto de 63% das mortes no mundo. No Brasil, quase 74% de óbitos. Então, as doenças crônicas, elas são aquelas de progressão lenta e longa duração, que muitas vezes elas podem ser levadas para a vida inteira. E o que acontece? Elas podem ser doenças silenciosas e elas também podem ser sintomáticas ou não. Às vezes, uma pessoa tem um problema de pressão alta e ela não sabe, ela sente uma dorzinha de cabeça, ela está com alguma taxa muito alta do triglicerídeo, do colesterol. Isso ela não sabe que essa taxa está alta e começa a tomar remédio para dor de cabeça e não cuida da alimentação. Então é muito perigoso porque as pessoas que têm uma pressão alta e elas têm também o colesterol alto, o triglicerídeo, pode acontecer delas virem a ter problemas vasculares. Então, elas podem chegar a ter um AVC, elas podem chegar a ter infarto. Isso é interessante a gente aprender, para a gente se prevenir. Então, você, aluno da EJA, você está aprendendo sobre as doenças crônicas, para que você fique mais informado nas nossas aulas de educação física. Então, vamos entender as principais doenças crônicas. Por que crônicas? Porque são doenças que elas já estão sem cura. Você convive com elas, você vai melhorar a sua qualidade de vida, porque você sabe que essas doenças, de uma vez que elas estão instaladas, você não vai deixar de ter pressão alta. Então tem que prestar atenção nisso aí. Por isso que tem que passar no médico para realmente saber se você tem a pressão alta, se você é diabético. Mas vamos conhecer quais são as principais doenças crônicas. São as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias que vai ter a bronquite, a asma, rinite, tudo isso de maneira crônica vai dificultar a sua vida.
a hipertensão, diabetes, a obesidade e também a osteoporose. E o que seria osteoporose? Osteoporose é uma perda de massa óssea tão grande que os ossos começam a se quebrar. Geralmente está mais atrelado a pessoas idosas, mas pessoas jovens que já viram um quadro com artrite, que não faz atividade, que tem uma vida sedentária, elas podem ter uma osteopenia, que é uma perda de massa também. E que, dependendo da elevação e do grau, ela chegue a uma osteoporose quando você estiver numa idade mais avançada. Então, aqui nós vamos falar sobre as principais causas. As causas, elas são de múltiplos fatores relacionados à saúde, como eu falei. Uma das causas é a obesidade, gente. Então, você está com sobrepeso, não faz exercício, se alimenta de qualquer jeito, isso aí só vai fazer volume na barriga e as gorduras no seu sangue. Quando você for fazer um exame, estarão lá as taxas com as gorduras, o percentual altíssimo. Isso favorecendo e predispondo você a um problema cardiovascular. Isso é muito perigoso e é um risco muito alto. Então, a gente pode, todos esses hábitos de saúde, eles estão atrelados aos hábitos de vida, de como você leva a sua vida. Ora, você chega do trabalho, você trabalha o dia inteiro em pé, você trabalha o dia inteiro sentado e não faz nenhuma atividade, isso também vai acarretar problemas na circulação. E a pessoa que se alimenta mal, não cuida da sua saúde, não tem os seus horários de dormir, tudo isso vai prejudicar a sua vida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que ter, como eu falei na outra aula, um roteiro, uma rotina, para que a gente possa colocar nesta rotina a nossa preocupação com o nosso bem-estar. Porque cuidando da gente, a gente vai cuidar melhor da nossa família. Então, agora nós vamos aprender sobre a prevenção e o controle dessas doenças. Uma delas é a mudança de hábito. Então, são necessários muito para você se prevenir. Os fatores de risco, ele tem um papel importante no surgimento que essa doença vai progredindo. Então, a adoção de um estilo de vida saudável é fundamental. Fundamental mesmo para você viver melhor, para você acordar melhor, você trabalhar melhor, ter mais disposição. Então, é muito importante a gente ter um trabalho de se prevenir antes que essa doença venha, se aloje e venha fazer estragos em nossa vida e nossa maneira de viver. Então, uma alimentação saudável e variada. O que significa isso? Significa você adotar na sua alimentação frutas, cereais, vegetais, principalmente um alerta, reduzir o açúcar e o sódio, que é o sal. Então, reduzir açúcar e sódio é importantíssimo a gente diminuir, até porque o nosso corpo, ele não precisa tanto disso aí. Atividades regulares, é importante você. E você está sem grana, não pode ir para uma academia? Não tem problema, você vai fazer uma caminhada. Tudo bem, estamos no momento de pandemia, mas você pode fazer uma caminhada em torno da sua casa, ali próximo, com pessoas que você convive. E essa caminhada já é um tipo de atividade. Aos poucos você vai aumentando. Ela vai começando leve, você vai iniciar com 20 minutinhos por dia, e é importante que seja diariamente. E pela manhã, melhor ainda. Depois você vai aumentando e vai fazendo essa caminhada de maneira moderada, andando um pouquinho mais rápido. E aí você já vai para 30 minutos. Na outra semana, você já vai para 40 minutos e anda um pouquinho mais rápido. Se conseguir fazer um pouquinho, uma corridazinha misturada, aí você vai já para 1 hora de caminhada por dia, com intervalos, intervalando um pouquinho de corrida se você aguentar. Se não, você vai naquele passo mais apressadinho. Então, gente, é uma atividade que ela não é paga por isso e você pode fazer, trabalhar e estar já priorizando a sua saúde. E a outra coisa, você também evitar bebidas alcoólicas e fumar. Se você gosta de beber, que não seja todo final de semana.
Então você pode beber um momento ou outro, curtir ali, aproveitar, mas sem exageros. E se puder evitar fumar, melhor ainda. Mas você pode estar se perguntando, professor, eu trabalho tanto, eu gosto de beber, gosto de fumar, gosto de me divertir. Tudo bem, você faz isso no final de semana, que durante a semana está trabalhando, então você não deixa de fazer a sua caminhada e se alimentar bem. E pode fazer as coisas sem exagero. A gente tem que ter uma balancinha de equilíbrio, não é verdade? Então, outra coisa importante que a gente nunca pensa é nos momentos de lazer, gente. Porque nós só pensamos no trabalho a vida inteira. Mas se você pensar direitinho, tem aquele momento família, você que tem filhos ainda pequenos, você fazer, tipo, próximo à sua casa, um lugarzinho, fazer um piquenique, sair com eles, passear, ir numa pracinha, visitar pessoas que você gosta, isso também é um momento de lazer, é um momento. Agora, a gente sabe que nesse período a gente não está fazendo isso, mas o momento de lazer você pode fazer até na sua casa, com sua família, você pode pegar joguinhos, brincar com seus filhos. Tem atividade de educação física que é passada para eles fazerem, você pode fazer junto. E você tirar um dia para um momento de brincadeira, dessa ludicidade, desse momento tão gostoso que é estar com a família. Então, gente, outra coisa que chama-nos a atenção é você, aquele jovem que está cabisbaixo, que está quietinho, não quer mais ir para a escola, quer desistir. Não faz isso, gente, não faça isso. Você precisa agora se animar, buscar outros meios, outra saída. E o estudo vai te dar o suporte para que você possa ser mais criativo. Mas o que é que a gente quer dizer aqui, gente? Quando você faz alguma atividade, incluindo uma ginástica, uma caminhada, um alongamento, você vai estar recrutando hormônios maravilhosos da felicidade. Então, vem hormônios interessantes que nosso corpo precisa para sentir o prazer, sentir motivação. A dopamina, a serotonina, são hormônios que fazem parte de quando você faz exercícios. Você vai estimular esses hormônios e ele vai te dar prazer, prazer de viver, de trabalhar, de buscar, de conquistar, de estar com a família. Então, o exercício ele não só tem um benefício estético, não. Ele tem esse benefício ligado à saúde, a uma qualidade de vida, a uma prevenção e principalmente porque você sabe que seus hormônios estão ali atuando para que você tenha mais energia, mais alegria, mais prazer e bem-estar. Então agora a gente vai ver por quê. Quais são as pessoas que a gente poderia dizer que precisam de um atendimento especial? Que pessoas são essas especiais? A gente viu as doenças crônicas. Então as pessoas especiais são aquelas pessoas que estão, às vezes, elas estão saindo de um problema que elas estavam no processo de dor, tiveram uma crise de coluna, então aí já passou do estágio de dor, vai se exercitar para fortalecer esses músculos que estavam sofridos, doloridos. Se você, as mulheres em geral, os hormônios dela andam caindo, elas já passam mais de 40 anos, então é importante tomar um cuidado maior com a prevenção, esse exercício vai ajudar nesses hormônios que já estão numa queda devido à própria idade. Em relação às grávidas, que elas estão num estado diferente, os hormônios diferentes, então a gente tem sugestões de atividades para ela, de ginástica, de hidro, que é na água. E a gente tem na nossa cidade lugares que você pode se exercitar fazendo isso. Nós temos também o programa, né, que é a prefeitura, aquela academia da cidade, nas praças. Você pode buscar lá pessoas que estão fazendo, orientando, fazer atividade, conversar. E é interessante, porque aí você tem um suporte maior e profissional para cuidar de você. Outra pessoa que a gente pode dizer, a gente chama de idosos, e alguns casos em especial. Como, por exemplo, um cadeirante, ele pode fazer algum exercício, é interessante? É sim, gente, é tudo buscar essas informações, né? A gente tem lugares aqui que a gente pode fazer exercícios e a gente também pode optar, você que está aí, você pode tentar buscar uma ajuda profissional. Por que não perguntar a um profissional alguma dica, alguma coisa?
né? Estamos aqui. Eu vou até sugerir para você aluno, que queira tirar alguma dúvida do que a gente está colocando aqui para vocês podem mandar essas perguntas para a rádio. E aí a gente ter esse retorno. Você tiver alguma dúvida do que você gostaria de perguntar sobre as nossas aulas, alguma coisa que você gostaria que nós mencionássemos aqui, vocês podem mandar essas perguntas, não tem problema. Mas lembrando que vocês vão receber um caderno no final com todas as atividades. Então vocês vão poder exercitar essa aprendizagem, o que vocês ouviram aqui, o que vocês estão aprendendo, que é muito legal. Então a gente vai ver, gente, nós temos aqui 3 perguntinhas. Eu poderia perguntar a vocês, o que são grupos especiais? Lembra que eu falei, são aquelas pessoas que têm uma condição fisiológica diferente? Né? Então, que condição é essa? Essa pessoa pode ter obesidade, ela pode ter diabetes, ela pode ter pressão alta. Então, ela não pode fazer exercícios como uma pessoa que não tem esse problema faz. Ela vai ter que fazer uma atividade que seja específica. Para quê? Para ela. Porque todos nós somos diferentes. Então, é preciso prestar atenção nisso. Quais são as principais doenças crônicas não transmissíveis? Ou seja, são doenças que não se transmitem de um indivíduo para o outro, né? E os fatores que têm dessas doenças, às vezes é de ordem genética, é de ordem de hábitos de vida que você não praticou atividade, que é o sedentarismo, e causa problemas. Então, quando você vê uma pessoa, mesmo jovem, reclamar muito, estou com dor nas costas, estou com dor nas pernas, estou com dor no joelho, sempre reclamando, porque a gente viu, passaram a se exercitar menos, a ficar mais tempo no computador, ficar mais tempo no celular. E aí, gente, o que acontece? Você não exercita o corpo. Até para ligar uma TV, você liga no controle, você não levanta e vai lá. Então, é uma tecnologia que às vezes trabalha contra a nossa saúde mesmo, né? Contra esse nosso movimento. E o corpo da gente, ele é movimento. Ele é um corpo que tem que estar sempre se movimentando, sempre em atividade. O professor Cláudio falou da ginástica, da evolução da ginástica, como era antigamente, né? O homem sempre precisou correr para pescar, para se movimentar. Depois que ele encontrou tudo no supermercado prontinho, ele não busca mais isso, ele parou mais. E parando mais, ele engordou mais. Então, tudo isso é um risco, é um perigo, que a gente precisa ter esse cuidado. E você que tem crianças em casa, já tem que começar de pequenininho. Então, você precisa cuidar do movimentar, do se movimentar. Movimentar o corpo. Movimentar o corpo é maravilhoso. Comece com a criança na ludicidade, na brincadeira. Brincar é muito bom e faz muito bem. Então, a gente precisa ter essa rotina de uma atividade física. O tempo a gente procura, a gente tenta fazer. Né? A atividade, ela vai também tirar esse momento de estresse e vai também trazer um momento bom, um momento mais saudável, um momento que você vai trazer mais ânimo para você, mais disposição. Então, tudo que a gente vem falando aqui, a gente vai ter um caderninho que você vai dizer, eu vou fazer uma adoção de um estilo de vida saudável. O que seria isso? Adotar um estilo de vida. Você vai adotar uma maneira nova de fazer. Então, você que é aluno, tem que ficar preocupado com, por que eu devo movimentar-se? Por que a professora fala tanto nisso? Porque, gente, o movimento, ele traz muitos benefícios, né? Você vê que uma pessoa que se movimenta, que faz atividade, ela é mais disposta. Ela consegue até também dormir melhor, ela consegue fazer atividades, se movimentar melhor, não fica tão parada. E ela vai estar correndo os menos riscos possíveis dessas doenças se alojarem, essas doenças crônicas que estão relacionadas a uma pessoa que não faz nada. A gente chama as doenças hipocinéticas. São doenças de baixo movimento, que é a obesidade,
que é a pressão alta, que é você adquirir uma diabetes. E todo mundo corre esse risco, né? Ah, mas na minha família não tem casos. Mas você, de acordo com sua vida, com sua posição, dos seus hábitos, aí você pode adquirir. Não é tão difícil isso acontecer. Então, gente, a professora Valéria e o professor Cláudio elaboramos aqui para vocês alguns exercícios de alongamento que eu vou ensinar agora para vocês. É muito simples. Você não está me vendo, para você que não está me vendo, está ouvindo, você vai seguir todos os passos e vai conseguir fazer. E você que tem acesso ao YouTube, você vai ver o movimento através do vídeo que a gente vai estar fazendo aqui. Então, primeiramente, eu quero que todo mundo se posicione certinho. Vamos fazer uns alongamentos sentado e simples. Vamos começar apenas virando o pescoço para o seu lado direito. Você vira e segura o braço, puxa um pouquinho o pescoço. O braço direito e você vai virar o pescoço para o lado direito. Você vai segurar um pouquinho. Do mesmo jeito, você vai fazer para o outro lado. Ó. Puxa o pescoço, segura. E aí, professora, como é que faz? Você segura o pescoço um pouco e você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, de 8 a 10 vezes de cada lado, sem problema nenhum. Voltando, baixa, entrelaça os dedos na frente, ó. Você vai cruzar os dedos lá na frente e empurrar os braços para frente, bem estiradinhos os braços, ó. Você vai e alonga, sente o alongamento lá atrás nas costas. Bota as costas para trás, faz uma bolinha e puxa o braço lá na frente, ó. Muito bom, muito bem. É importante alongar os braços, por quê? Porque a gente trabalha, pega peso, né? A gente usa o celular. Então, voltando à posição normal agora, você vai colocar os dois braços acima da cabeça, lá bem alto, alonga, puxa, puxa, segura, sempre segurando um pouquinho, puxa mais, isso, e vai voltando devagarinho. Quando você voltar, você vai colocar a mão direita no ombro, segurar no cotovelo e você vai puxar devagarinho, ó. Puxando, segura. E você vai virar o pescoço para o lado contrário, ó. Segura um pouquinho e volta. Do mesmo jeito você vai fazer do outro lado. Você vai pegar a mão, colocar, segurar aqui bem certinho, ó. Puxar, puxar, puxar e olhar para o lado contrário. Lembrando que em cada posição você pode ficar de 5 a 10 vezes você contando. Volta para o meio. Muito bem. E agora coloca os ombros para trás, devagarinho. Isso vai girando o seu ombro para trás, ó. Você está sentada aí, tá comigo, hein? Vão me acompanhando. Vamos movimentando o ombro para trás. Vou contar só mais 4, 3, 2. Você está com o ombro para trás, parou. Muito bem. E agora você vai devagarinho com as mãos na perna, coloca as mãos na perna, levanta um braço para cima, o braço direito ou esquerdo, e vira um pouquinho o corpo para o lado, bem devagar, isso. O braço lá em cima e você vai virar um pouquinho o corpo para o lado. Volta, troca o braço, vai para o outro, estamos já acabando, segura um pouquinho, respira, ainda estou com o braço em cima e vocês também aí, hein? Vamos juntas e juntos voltando os braços, isso, gente, muito bem, são alongamentos bem simples. O que eu quero dizer para vocês hoje é que essa aula foi feita com muito carinho para você que está aí em casa, que você possa ter aprendido mais e que a preocupação com a educação do município com jovens e adultos é de muito tempo. Você não abandone nunca os estudos. Estamos aqui para abraçar, convidar você. Estamos juntos em parceria com a Rádio Urubá,
a 104.9 com o YouTube e o município está trabalhando bastante para ver você melhor, feliz e que você possa trilhar os seus caminhos. Sempre, gente, não parem de acreditar, de buscar. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vou ficando por aqui. Quero me despedir de vocês com um grande abraço. Todo mundo já está com o braço maior porque alongou. E até a próxima aula. Beijos e boa noite!